Muito bem. Na semana passada nós falamos sobre esse aspecto importante da fé no mundo que nós estamos vivendo. Gente, nunca foi tão necessário usar a fé que nos foi dada pelo Senhor para podermos lidar com as dificuldades e também com o imponderável. Nós vamos continuar a falar sobre esse tema nessa manhã de uma forma mais objetiva. Nós vamos estar falando sobre uma fé que facilita as escolhas difíceis. Cá para nós, né, pessoal? Tomar decisão é algo muito difícil, ainda mais quando essa decisão envolve outras pessoas, quando essa decisão ela tem desdobramentos até mesmo na nossa própria vida. É muito difícil no momento que você tem que tomar uma decisão, você ter segurança. Muita gente toma decisões dando tiros no escuro, ou dando saltos no escuro. Não precisa disso. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, que vão te orientar a tornar as escolhas difíceis em decisões fáceis de tomar. Amém, pessoal? Então essa palavra é para você que está aqui hoje, é para você que está assistindo. Compartilhe agora com alguém, você que está em casa, para que essa pessoa também ouça essa palavra. Talvez você conheça alguém que esteja lidando com um momento assim na vida dele. Então ouça essa palavra, compartilhe essa palavra, contribua para o bem na vida de outras pessoas. Todos nós estamos, mais do que informados de que nós estamos lidando aí com uma pandemia sem precedentes, de alcance mundial. O Brasil tem sido também um país bastante atingido pelo coronavírus, pela Covid-19. Só que, ao analisarmos, irmãos, o cenário do nosso país, e também lá fora, eu observei 7 tipos de reações das pessoas em relação a essa enfermidade. Eu até coloquei aqui no telão para você acompanhar comigo essas reações que nós temos ouvido. Por exemplo, primeira delas, tem muita gente que nega a pandemia. Tem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que dizem que isso é coisa dos adeptos da teoria da conspiração, de que isso aí é uma forma, daquele outro país lá da Ásia dominar o mundo. Essa negativa o tempo todo, isso é coisa da ordem mundial. Eu não acredito nisso. Para mim isso aí tudo não passa de mentira para enganar as pessoas. Tem muita gente que pensa assim, sim ou não? Tem. Outro tipo de reação muito comum também nos dias que a gente vive é a da rejeição. Quando a pessoa diz, eu acredito, é real, mas não é tudo isso aí que eles estão falando, não. Eu acho que esses números que a mídia apresenta aí, eles estão super notificados. Eu não acredito que todo mundo que hoje no Brasil venha a morrer seja dessa causa. Então tem muita gente também que descansa em cima desse discurso, que rejeita a pandemia, de que não duvida que ela exista, mas acha que isso está sendo um instrumento que de certa forma está para ali, desmobilizar governos. E essas pessoas, elas afirmam categoricamente que isso aí não vai durar muito tempo, Alguns até dizem assim, quando chegar perto das eleições, lá no mês de outubro, novembro, isso aí tudo vai acabar. Mas não é assim. Outra atitude em relação a essa pandemia que eu observo também, número 3, é a atitude de provocação. Tem gente que não tem jeito. É a atitude de provocação. A pessoa que fala o seguinte: eu me recuso a deixar que essa pandemia ela tire a minha liberdade. Isso nunca vai pegar em mim. Tem muita gente no Brasil assim também. Pessoas que abrem o peito, saem aí de toda forma e enfrenta isso. É uma forma de provocação.
Essa é uma atitude muito comum também no país. Outra atitude que eu observo, da aceitação atrasada, né? É aquela pessoa que até então ela duvidava, ela negava, ela rejeitava, mas como agora ela está vendo que não tem jeito, ela começa então a aceitar. É verdade. A coisa é séria mesmo, viu, irmãos? O negócio vai pegar, o bicho vai pegar, né? Inclusive, nem eu estou imune. Pode ser até que eu já tenha contraído esse vírus. Então a pessoa começa a aceitar, né? Gente que até tempos atrás era relutante em admitir, hoje já está admitindo. Hoje já está admitindo que tem que tomar alguma decisão, que tem que agir, que tem que se mobilizar, que tem que flexibilizar. Outra atitude, número 5, é aquela pessoa que ela está interrompendo tudo na vida por conta dessa pandemia. É a atitude de interrupção. A minha vida virou de cabeça para baixo. A pessoa afirma, eu tenho que fazer algumas escolhas difíceis. E a pessoa então, ela começa a encarnar coronavírus na mente, no coração, e tudo que ela faz é em função da pandemia. E de que tudo que ela deixa de fazer também é em função da pandemia. Outra atitude, a de angústia. É triste ver isso, mas há muitas pessoas que estão vivendo uma angústia. Elas afirmam, eu não acredito que o mundo voltará a ser como era antes. E alguns que dizem que isso aí vai passar daqui a 1, 2, 3 meses, as pessoas que estão angustiadas, elas não pensam assim. Elas dizem, eu não acredito que nós vamos sair mais dessa. Eu acredito que não vai acabar tão cedo essa situação. Pode se acostumando. Pode se acostumando, porque a coisa vai ficar cada dia mais difícil e todo mundo vai pegar. E de que ninguém vai escapar. E a 7ª reação à pandemia, que eu acredito que é a recomendada para você e para mim, é essa daqui. É uma atitude de determinação. Amém, irmãos? Diga comigo, determinação. Nós precisamos ter, diante de um quadro de incertezas e de perplexidade, determinação. E dizer, com a graça de Deus, vamos superar isso juntos. Amém, pessoal? Vamos dizer dessa forma, todo mundo junto, vamos lá? Com a graça de Deus, nós vamos superar tudo isso juntos. É assim que uma pessoa bem informada pela palavra fala e age. Então quero te dar aqui um dever de casa, tá? Para você que está nos assistindo lá longe, para você que está aqui comigo, uma ação prática dessa palavra. Hoje, durante a semana, naquele tempo que você tira para estar sós com Deus, no seu tempo particular, eu quero que você use esse tempo para pensar em como você tem reagido à Covid-19. Coloquei aqui 7 reações, e você vai analisar a sua vida. Se você tiver tendo uma atitude de 1 a 6, presta atenção, você vai ter que perguntar para o Senhor quais medidas você precisa tomar para que você possa chegar na reação correta, que é a reação de determinação, de lutar juntos e superar tudo isso que está acontecendo. Amém, pessoal? Então fica aí para você essa ação prática para você fazer durante a semana em casa, tá? Então, quando você está diante de uma situação difícil, você precisa ter a ajuda do alto, tá? Não estou falando de autoajuda, eu estou falando de ajuda do alto, é totalmente diferente. A ajuda do alto é a provisão divina, é a revelação sobrenatural, é a direção que nós todos temos quando buscamos a Deus. Eu quero lembrar vocês nessa manhã de uma história que aconteceu também lá em 2 Crônicas, pastor, nós lemos hoje.
Só que um pouquinho mais à frente, a história do rei Josafá. O rei Josafá era rei de Judá, e Judá era um país pequeno. Judá era a parte sul de Israel, na época em que o reino era dividido. Lá em cima haviam 10 tribos, e embaixo apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, que formavam a nação de Judá, e Josafá era o rei de Judá. E chegou até os ouvidos do rei de que os seus inimigos estavam marchando em sua direção para sitiar a cidade, para destruir e também destronar Josafá da sua posição. O rei Josafá então estava diante de uma situação complicadíssima. Vidas estavam em jogo, o futuro da nação estava também em jogo. Eles estavam cercados, e então Josafá, ele convoca o povo para orar e para jejuar também, dizendo: pessoal, não se trata agora de uma questão apenas de prosperidade do nosso reino, mas sim da nossa sobrevivência. Vocês precisam me ajudar. E convocou naquele dia um jejum nacional. A questão era de vida ou morte. Eu já li também lá na Bíblia, quando o diabo ele estava provando a fé de Jó. O diabo um dia disse para Deus, lá no capítulo 2 de Jó: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. O diabo falou isso. Tudo que você tem, o homem tem, ele é capaz de dar pela sua vida. O cara pode estar lá no hospital, na UTI, 150 anos de idade, mas ele está lutando para viver. Os médicos estão lá, procurando uma maneira de mantê-lo com vida. A família está lá em casa, orando para Deus preservar. Ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver e nos livrar da morte. E nós estamos vivendo nos dias atuais no vale da sombra da morte. É por isso que essa situação toda, ela impacta tanto a gente. Lá em 2 Crônicas 20, a partir do verso 1, vai estar aí para você acompanhar comigo. Eu vou resumir um pouquinho aqui, mas eu quero destacar só aquela parte central dessa passagem bíblica. Depois você lê em casa, que é de 1 a 34, tá? Começando lá, acompanha aí. O rei, enquanto orava, lembrou o Senhor: ó Deus, Tu és forte e poderoso, ninguém tem a menor chance diante do Teu poder. Tu mesmo disseste: quando acontecer alguma desgraça, como guerra, enchente, epidemia ou fome, clamaremos e Tu nos livrarás? Então, no versículo 17, um levita cheio do Espírito de Deus disse a Josafá: não fiquem com medo, esta guerra é de Deus e não de vocês. E disse Josafá: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Irmãos, eu quero nesta manhã mais uma vez apregoar essa palavra sobre a nossa nação. Nós estamos diante de uma situação, como está escrito no texto bíblico, diante de uma desgraça, de uma epidemia mundial. E Deus disse que quando passássemos por essa situação, que clamássemos a Ele. Amém, irmãos? Clamem ao Senhor. Ninguém poderá deter o nosso Deus quando sair para nos abençoar. Não fiquem com medo, como disse o levita ao rei, essa peleja, vocês não vão ter que pelejar, diz o Senhor,
eu vou pelejar por vocês. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque está além da nossa capacidade. Até mesmo os cientistas, as autoridades da área, eles não têm uma resposta. Quanto mais eu, você, nós não temos controle nenhum sobre essa situação. Então, quando algo foge ao nosso controle, nós precisamos apelar para o controle de Deus. E é isso que Deus está falando com você nessa manhã, tá? Quando você estiver numa situação onde você não sabe o que fazer, onde não existe maneiras para resolver, busque ao Senhor, porque você vai ouvir uma resposta da parte de Deus. E como é que a confiança em Deus torna as minhas escolhas mais fáceis? Porque um problema muito sério do rei Josafá transformou-se numa situação muito simples. Vocês não precisam fazer nada, mandem só os levitas à frente, dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que tudo vai se resolver. Nós estamos lendo durante a semana a epístola de Tiago. Queria citar aqui o versículo 5 do capítulo 1, quando diz assim: olha, se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai, é com muita alegria que Ele os ajudará. Então Deus está aí, à disposição para te dar sabedoria, te dar coragem, te dar as estratégias. Ninguém pode reclamar de que Deus não esteja nos dando orientação. Deus tem falado. A pergunta é: você tem ouvido? Aqui agora, nesse exato momento, ondas sonoras estão passando sobre as nossas cabeças. Se você tiver um receptor com capacidade para sintonizar e dividir cada uma dessas ondas, você vai receber uma mensagem, você vai ouvir algo que está sendo dito. Então o problema não é que Deus não fala, Deus fala. O problema é que o seu transmissor está desligado, ou está fora de sintonia. Aí nunca você vai ouvir a voz de Deus. Mas quando você para diante de uma TV para assistir o culto, quando você vem para o prédio, senta e ouve o pregador, você está fazendo o quê? Você está sintonizando o seu receptor para ouvir a mensagem de Deus. Amém, pessoal? Então como é que você faz isso? Como é que você afina a sua sintonia? Número 1, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Pessoal, o lugar de Deus é o número 1, amém? O lugar de Deus na minha vida é o número 1. Inclusive, o primeiro dos mandamentos é esse: não terás outros deuses antes de mim. Ou seja, eu sou o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Então, o segredo para você receber direção de Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Segundo, você tem que obedecer a sua palavra, porque a Bíblia não foi deixada para nós só para nos impressionar. Oh, palavras bonitas. Não, a Bíblia é um manual de instruções para a sua vida. Obedeça a palavra de Deus, e no dia a dia, segunda, terça, quarta, todo dia. Outra coisa importante para você se relacionar com Deus, para receber direção de Deus, é se relacionar com pessoas de Deus. Amém, pessoal? Você tem que estar cercado de gente da fé. Porque como é que Deus fala conosco? Ele fala conosco através de pessoas. Quando Deus quer falar comigo, Ele usa uma pessoa para falar comigo. Quando Deus quer falar com você, Ele usa alguém para falar com você. A gente não tem aquele dom de ouvir a voz de Deus saindo do trovão, como a gente via quando era menino, né? Lá naqueles filmes bíblicos, né? Lembra aqueles filmes bíblicos? Ser um trovão e a voz de Deus saía de lá e você ouvia. Não é assim. Como é que você ouve a voz de Deus? Através da palavra, através de pessoas que Deus usa. Uma vez eu estava no meu gabinete, eu era pastor no setor oeste, eu estava num processo de tirar um visto americano naquela época. Estava meio ansioso. Toda vez que você vai para esse
esse tipo de vista, você fica cheio de expectativas, né? E o meu escritório era lá na rua 22, num predinho que hoje nem tem mais esse prédio lá. Hoje tem um hotel, Plaza Inn, muito grande lá. E entrou uma senhora que eu nunca vi na vida. Ela subiu as escadas, era lá em cima, a última sala do corredor. Ela entrou sem avisar. O meu secretário estava na antessala, ela passou, entrou na minha sala e ela bateu na minha mesa e falou assim: olha, aquele documento que o senhor está esperando para ser assinado, ele já foi assinado por Deus, tá? A mulher pegou, virou as costas para mim e foi embora. E naquele momento estava com aquela expectativa de ser aprovado. E como foi aprovado o meu visto, né? Mas Deus mandou aquela pessoa naquele dia só para me mostrar que Ele fala através de pessoas, tá? Eu estou sendo um instrumento de Deus agora para falar com você também. Segunda coisa, como confiança de Deus torna as minhas escolhas mais fáceis, né? É porque ao confiar nele, Deus, Ele me livra de toda desinformação. Gente, isso aqui é muito sério. Nós estamos passando um tempo hoje que é um tempo de desinformação, tá? Se você não quiser ser informado, não assista nada. Se você quiser ser desinformado, assista ou leia a mídia. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você assiste, com as informações que chegam até você, não apenas através da mídia, mas também através de pessoas. Tenha cuidado. Olha o que diz aqui o versículo 6, 7 e 8 de Tiago, capítulo 1. Tenham toda coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude, sempre duvidam de tudo. Quando você confia no Senhor, Deus, Ele te dá clareza sobre as informações que chegam até você. Você não fica aí desnorteado. Tem muita gente hoje que está assim, igual um menino agitado de um lado para o outro, igual a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Hoje você defende uma bandeira, amanhã defende outra bandeira. Hoje você pensa de uma maneira, tem uma reação diferente, amanhã é outra. Você não sabe o que você vai fazer, você não sabe qual é a atitude que você tem que tomar. Você está descontrolado, desnorteado, sem direção. Tem muita gente nessa situação. Tem muitos empresários, comerciantes, profissionais liberais, pessoas que estão sem saber para onde remar. Mas quando você busca a Deus, Ele vai te dar uma informação segura, amém, irmão? Olha só, está escrito aqui, olha, né? Tenham coragem, peçam e creiam de que aquilo que Deus vai falar com você é de fato a verdade, tá? E não duvidem, nem pensem duas vezes. Receba a palavra de Deus e fale: eu creio nessa palavra, e vou me agarrar a ela, e vou crer até o fim de que o Senhor, Ele está pelejando nessa batalha comigo. Terceiro, quando você confia em Deus, é como se Ele agisse no seu lugar. É como se Deus resolvesse as coisas para você. Está lá em 2 Crônicas 20, 17. Não fiquem com medo, essa guerra é de Deus, não de vocês. Tomem posição e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Amém, irmãos? Então, o que o Senhor nessa manhã, nesse dia de hoje, pede a você, é tão somente que você acredite que Ele é o Senhor do universo. Tome uma posição e somente veja o que o Senhor, a salvação de Deus, ela vai se manifestar diante dos seus olhos. É isso. Eu lembro quando Jairo estava desesperado para que Jesus curasse a filhinha dele, e quando ele recebeu um veredito de morte, Jesus logo repreendeu aquela palavra e disse: Jairo, não tenha medo, simplesmente creia. Eu quero dizer para você aqui nessa oportunidade também, não tenha medo, viu você aí longe, não tenha medo, simplesmente creia, só
creia, porque você vai ver a salvação de Deus se manifestar diante dos seus olhos. Você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a face da terra. Quando uma grande onda está prestes a quebrar sobre a praia, o mar recua para bem longe, e aí vem uma grande onda, uma tsunami da vida. Então, irmãos, nós temos visto aí um período de retração muito grande. Eu vejo isso com bons olhos. Eu tenho um coração muito otimista. Essa semana eu passei um bom tempo conversando com um pastor amigo, e Deus confirmou muito disso que eu estou falando aqui para vocês, conosco, de que nós estamos muito otimistas com o que Deus está para fazer nos próximos dias, de que o Senhor está preparando um vinho novo para nós, de que a igreja vai experimentar um avivamento muito grande, de que nós vamos ver a boa mão do Senhor nos livrar, porque são nos momentos difíceis que a nossa fé cresce. São nos momentos de dificuldade, tragédia, desgraça e epidemia que Deus mais se manifestou, e não vai ser diferente nessa época. Como foi algo sem precedentes em toda a terra, assim também será o agir de Deus. Vai ser de norte a sul, de leste a oeste, em todas as nações verão a glória de Deus se manifestar. Quantos creem? Diga amém. Amém? E por fim, quando você confia no Senhor, Ele usa tudo, até mesmo os seus erros, as circunstâncias adversas, para honrar você, para glorificar o nome dEle. Não diz lá nas Escrituras, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam ao Senhor? Você crê? E você tem um chamado de Deus também? Então vou dizer uma coisa para você aqui da palavra, tá? Está direto da palavra para você, quentinho, tá? Tudo o que está acontecendo ao nosso redor hoje, inclusive os erros que você também já cometeu, Deus vai usar tudo isso para o seu bem. Deus vai usar tudo isso para o seu bem. Mas como eu falei na semana passada, eu volto a dizer hoje, depende muito de uma coisa, uma atitude sua: percepção. Você tem que ter uma percepção do que está acontecendo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. Então, vigie os seus olhos, vigie os seus ouvidos, a sua boca, o seu coração, os seus pés, aonde você anda, as suas mãos, naquilo que você pega. Fique atento com tudo que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Se posicione em Deus, porque todas as coisas estão cooperando para o teu bem, e você vai colher frutos tremendos e maravilhosos. Deus não deixou de ser Deus de 70 e poucos dias para cá. O profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem a oliveira deixe de produzir o seu fruto, de que não haja gado nos currais, isso não muda em nada a minha aliança com Deus. Me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Amém, igreja? Então, que você seja encorajado por essas palavras hoje. Você que está se sentindo desnorteado, que Deus te dê um norte, que Deus te dê uma referência, que essa palavra, ela entre no seu coração e ela influencie as suas decisões, que todas as escolhas difíceis que você tenha a tomar essa semana, elas sejam facilitadas pelo Espírito Santo, e que você possa então deixar o Senhor agir, operar na sua vida, e ver a grande salvação de Deus que está sendo aí ministrada diante dos nossos olhos, a céu aberto. Amém, irmãos? Então eu creio que Deus está no controle, a palavra final é de Deus, e o melhor de Deus ainda está por vir. Se você crê, diga amém, e diga: em nome de Jesus, eu creio, como dissemos aqui no início, né? Isso, com a graça de Deus, vamos superar isso juntos. Amém, irmãos?
porque juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Você que está aí em casa, eu te dou um conselho: não fique isolado não, não fica só em casa não. Se você tem esse recurso de nos assistir, não perca um culto, tá? Assista ele durante o dia. Quando nós dermos o sinal de que estamos ao vivo, entra lá, para tudo que você estiver assistindo, porque você vai superar isso aí não sozinho, mas junto com a gente, tá? E o povo de Deus, quando está junto, é invencível. Na história de Josafá, o final, vocês já sabem o que aconteceu. Os inimigos foram envergonhados e Deus foi glorificado. Nessa pandemia de coronavírus, esse vírus vai ser envergonhado, Deus vai ser glorificado, e aqueles que estão firmes no Senhor vão ver a glória do Senhor também. Nós oramos por todos os nossos irmãos brasileiros que têm sofrido por conta dessa pandemia, dos entes que têm perdido seus familiares por conta dessa doença. Oramos também pelo Brasil, irmãos. Oramos pelo Brasil para que Deus abençoe a nossa nação, sare a nossa terra, que Deus, Ele inspire a mente dos cientistas. Oramos também para que o nosso sistema de saúde seja cada ano mais bem aparelhado, para receber os nossos irmãos, os pagadores de impostos, com qualidade, com respeito e com excelência. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, abre a mente, o coração, os olhos dos meus irmãos, para que eles possam contemplar e ver que maior é o que está em nós, maior é o nosso Deus do que aquele que vem contra nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus veio para dar a você e a mim vida, e vida com abundância. Recebe em nome de Jesus a palavra encorajadora de Deus para a sua vida nesse dia.